Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista em engenharia de dados e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre lógica de programação, principalmente aplicado na área de dados, beleza? Então, se quer saber mais, fica até o final do vídeo. Valeu! Então, galera, nós vamos falar hoje sobre lógica de programação aplicada à área de dados, mas antes disso eu peço por gentileza que você se inscreva no canal, curta o vídeo, né? Deixa um comentário se você estiver gostando, porque isso aí é o que faz com que o canal cresça e alcance mais pessoas dentro do YouTube. É a única coisa, basicamente, que faz com que o YouTube entenda que o canal é relevante, é de graça, gente, beleza? Se você tá gostando, me ajuda aí, que isso é bem importante, tá bom? E também outro recado. Não é um curso de lógica de programação, tá? É um vídeo que eu explico a importância desse conceito, né? Dessa parte, desse fundamento de lógica de programação aplicado na área de dados, ou seja, entender por que que isso é importante na área de dados, porque você tem que conhecer e entender isso, tá? Então, assim, não espere um curso de lógica de programação. Isso aqui, na verdade, é um vídeo que faz parte da nossa playlist barra curso, né? De conceitos e fundamentos essenciais na área de dados, beleza? Então, primeiramente, como eu falei, a gente vai entender o que que é lógica. Bem, o que que é lógica, né? Lógica é basicamente você realizar uma ação, né, da forma mais coerente e inteligente possível, buscando uma solução mais prática, uma solução mais eficiente, certo? Dentro do que você está fazendo. Por exemplo, é muito mais prático, eficiente, inteligente e coerente você, quando vai se vestir, vai fazer a ação de se vestir. Vou me vestir para ir para a escola. Então, por exemplo, botar camiseta, calça, tênis, etc. Não é muito mais coerente você primeiro colocar a calça jeans e depois colocar o tênis? Porque provavelmente se você colocar o tênis antes, você não vai conseguir não vai conseguir vestir a calça jeans. Você pode até conseguir vestir a calça, mas com maior dificuldade, ou seja, não é a melhor solução, certo? E para uma cadeia maior de ação, ou seja, para um objetivo maior, para uma resolução de problema maior, a gente possui uma sequência, né? Uma sequência de passos que você dá para alcançar um determinado objetivo ou resolver um determinado problema. E a gente chama essa sequência de algoritmo, que é basicamente uma sequência finita de passos para que você consiga realizar uma ação, alcançar um objetivo, realizar uma tarefa, resolver um problema, etc. Tá, e o que que é isso? Então a gente vai exemplificar aqui esse algoritmo. Então, falando ainda só da parte lógica, não entrando ainda na lógica de programação, mais voltado aqui para o real, vamos imaginar que você tem um algoritmo chamado ir para a escola. Ou seja, você precisa, o seu objetivo é ir para a escola, né? É o fim, certo? Então você tem uma sequência de passos. Você vai acordar, você vai tomar banho, você vai tomar o café da manhã, vai escovar os dentes, vai pegar um ônibus, né? E esse pegar um ônibus, podia até botar um passo aqui extra, né? Ir para a escola, né? E chegar na escola. Tudo vai depender da forma com que você está aplicando isso, certo? Bem, é impossível tomar banho antes de acordar. É impossível, na verdade, eu realizar qualquer uma dessas ações antes de acordar, né? Eu não faço isso aqui dormindo. Então você já percebe que só de eu inverter o acordar para qualquer outra ordem já perderia toda a lógica, não teria coerência nenhuma isso aqui, não faz sentido nenhum, certo? E a gente também pode pensar na otimização, né? Isso também já a gente pensando aqui na frente, onde eu vou explicar essa parte da parte mais voltada para a área de dados. E também serve para a área de programação, né, de TI em geral. Mas, bom, se eu pegasse uma bicicleta, provavelmente eu iria de uma forma mais lenta, né? Se eu mudasse aqui para ir a pé, né? Isso aumentaria o tempo de deslocamento. Ou se, sei lá, eu fosse de carro, talvez melhoraria a performance, né? Seria mais rápido, mais eficiente. Então, assim, o algoritmo é basicamente isso, né? A gente entender que existe uma sequência de passos para se realizar uma ação, né? Para se alcançar o objetivo, e a gente sempre busca isso de uma forma mais lógica e coerente, ou seja, mais organizada, mais eficiente, mais inteligente para realizar a ação. E aí, a gente indo aqui para a parte de programação, certo? De forma geral, a gente tem um algoritmo que diz, basicamente, enviar um relatório por e-mail. E aí, gente, quando a gente fala de lógica de programação, é basicamente pegar a lógica e trazer
pro código. Tá entendendo? O código, você vai escrever o código, vai botar passo a passo o que você quer que o código faça, entendeu? Existem cada código, né? Cada linguagem de programação tem a sua regra específica para você aplicar aquilo, mas é basicamente, gente, não tem segredo. Lógica de programação é isso, é pegar passos, é pegar a lógica e transferir essa lógica para dentro do código. Então, eu escrever o código sempre da forma mais inteligente, mais coerente, mais eficiente, sempre da maneira mais organizada, para você conseguir alcançar seu objetivo da melhor forma possível. Entendeu? Então, a gente tem aqui o algoritmo de enviar um relatório por e-mail. Então, primeiro, a pessoa vai lá gerar o relatório, depois ela vai salvar o relatório no arquivo, um formato de arquivo, no caso aqui é o TXT, aí depois ela vai se conectar o e-mail, porque o objetivo é enviar, né, o relatório por e-mail, vai anexar, perdão, esse relatório por e-mail e vai enviar para o destinatário, né? Poderia botar aqui um passo, confirmação de entrega, falha, né? Garantir que foi entregue ou que falhou, alguma mensagem que mostre, por exemplo, talvez que a pessoa tenha lido. Então, assim, tudo isso é e faz parte da lógica e da lógica de programação. E aí, a gente trazendo um pouco aqui para a área de dados, um exemplo bem simples, tá, gente? Existem exemplos super mega complexos, mas aqui é para desmistificar e fazer o entendimento para a pessoa que está iniciando. A gente tem aqui, por exemplo, um código em SQL que seu chefe, né, lá, seu líder, pediu para você encontrar o total de vendas finalizadas em 2023. Então, primeiro você vai entender a regra de negócio que está aplicada lá dentro do código, lá dentro da tabela, né? Então, por exemplo, a gente entende que vendas finalizadas são as vendas que têm o status 1. É um exemplo, entendeu? E aí você vai seguir os passos. Eu preciso, beleza, em SQL, né? Por exemplo, ser feito em SQL. Eu preciso selecionar a tabela de dados, tá? Qual é a tabela que tem as vendas, que também vai ter o status, ou precisa fazer algum join, algum relacionamento com alguma tabela para trazer, por exemplo, o status lá dentro da tabela de vendas, ou isso tudo já está num tabelão só, né? O ano também já tem a data nessa tabela, geralmente fica tudo no mesmo lugar, mas pode ser que não, tá? Aí eu vou filtrar o intervalo de dados, beleza? Eu preciso filtrar a data que eu quero ver as vendas que ele me pediu, né? Eu preciso tomar esses valores, né, que eu fiz o filtro e eu preciso exibir os resultados, tá? Aqui eu botei 2 exemplos, por quê? Um exemplo menos performático, que é você usar um year e filtrar 2023 direto, por exemplo, tá? Ele não é tão eficiente quanto você usar um between, né? Você vai botar exatamente a data que você quer ver ali, linha a linha, certo? Isso, lógico, é assunto para outro vídeo, para outra questão que não é essa. Aqui é só para mostrar que você pode tanto escrever algoritmos eficientes como algoritmos não eficientes, mas pensando na questão da lógica, esse exercício da lógica de programação é exatamente para que você busque sempre realizar e resolver problemas de forma mais eficiente e coerente possível. Tá? É isso, simples. E aí, quais são as principais vantagens, né? Eu já citei várias aqui, mas só um ponto de revisão, né? Resolver problemas complexos com mais facilidade. Então, você vai aprender, por exemplo, a questão de fazer de debugar. Debugar, inclusive, é uma palavra que nem existe em inglês, tá, gente? A gente faz muito essas coisas, mas já virou palavra em português. Já deve ter até no dicionário isso aí, provavelmente. Mas enfim, vai te ensinar a debugar. O que é debugar, né? Basicamente, você tem um código enorme e você vai avaliar ele em blocos. Vai pegar um pedaço do código, aquele pedaço do código roda, se faz sentido aquilo, se você pode melhorar, e aí você vai escalando aquilo até completar o código inteiro, até completar o script inteiro, certo? Então, você estimular a lógica de programação com exercício, vai te ajudar a realizar com muito mais facilidade. Desenvolvimento de pensamento crítico analítico é basicamente a mesma coisa que está relacionada ao que eu falei agora, né? Mas com mais facilidade. Quanto mais você desenvolve esse pensamento crítico, de olhar as coisas com mais calma, de olhar, será? É bem por aí mesmo? Por que a gente não olha por esse outro ângulo? Olhar por vários ângulos diferentes, né? O mesmo problema, para ver qual que é a melhor forma de resolvê-lo.
e otimizar e ganho de performance, que eu falei com o exemplo do SQL agora. Então, eu posso sim fazer um código e resolva o problema, mas a gente sempre está buscando otimizar esse problema. E até um adendo aqui, um ponto que eu acho que é importante se falar. É importante sim a gente sempre buscar mais performance, sempre buscar melhoria no código, mas toma cuidado para isso não tomar muito do seu tempo e dinheiro, tá? Da empresa onde você está trabalhando, porque às vezes você está buscando algo que não é tão importante. Por exemplo, você trabalha com a solução em batch, tá? Ou seja, que é a solução de carregar dados em lote. A gente vai ter vídeo sobre isso também no canal. Esses dados, eles não precisam de tanta velocidade no processamento. Você pode processar de uma forma mais lenta, tá? Não errada, mas lenta, né? Então, assim, você não precisa, por exemplo, usar um Spark. Você pode usar um Python. Pode usar uma outra tecnologia, uma outra, mas que não exija, que não tenha tanta potência, né? Usar como é que o pessoal fala? Usar um tiro de canhão para matar um mosquito, né? Então, por exemplo, você vai gastar um tempão, às vezes, para ganhar um segundo de performance em uma pipeline de dados que não tem essa necessidade. Ou seja, você vai investir lá 10 horas, 15 horas, não sei, dando um exemplo aqui, e aí você gastou 15 horas de projeto para ganhar uma otimização que às vezes é só ego. Você quer dizer que você ganhou 1%, mas isso nem estava no escopo. E mesmo que não tivesse no escopo, não era algo que brilhasse os olhos, entendeu? Não é algo que vai fazer diferença, cliente. Agora, você está trabalhando numa questão de streaming, que é o dado em real time, né? Vamos dizer assim, nada, eu sempre costumo falar, né, gente? Assim, vocês já viram alguns outros vídeos meus, assim, eu tenho muito cuidado com essa questão de real time, né? Tudo existe um delay, mesmo que seja um delay de milésimos mundo, existe sempre um atrasozinho. Enfim, nunca é 100% real time. Mas enfim, vamos dizer, vamos usar o termo real time que todo mundo. Então, sim, um segundo pode fazer muita diferença nesse caso. Então é sempre avaliar o caso em que está inserido, certo? Galera, então é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido sobre lógica de programação e como essa aplicação pode ser feita dentro da área de dados, como deu o exemplo da SQL. E é isso aí. Continue acompanhando nossos vídeos sobre conceitos e fundamentos essenciais na área de dados. É isso.